que é do livro, né, Jesus e a Atualidade, que todos vocês, né, devem já conhecer. É um livro extraordinário, onde a Joana de Ângeles vem tratando daquelas nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos problemas do cotidiano, que às vezes se tornam tão difíceis para nós e que ela nos mostra aí, né, nos dando, vamos dizer assim, soluções para vencermos essas dificuldades que elas tornam a nossa vida muito difícil às vezes. E vamos então, né? A lição, ela nos fala, ela faz uma relação, o tema é Jesus e responsabilidade, e ela faz o tempo todo uma relação entre culpa e responsabilidade. Né? Tem a ver uma coisa com a outra, né? São situações opostas e que ela vem fazendo, mostrando aqui para nós como solucionar. Em uma outra obra, não nesta de Joana, ela diz o seguinte, que eu acho interessantíssima essa colocação dela. Eu não sou culpado, eu sou responsável. Quando eu sou culpado, eu me autopuno. Quando sou responsável, eu me reabilito. Olha que coisa importante, né? Então, ela tira de nós esse peso da culpa e nos convida à responsabilidade. Quando lidamos com responsabilidade em relação aos nossos atos, fica muito mais fácil. Vamos resolver, vamos solucionar. Errei? Sim, erramos. Todos nós cometemos uma série de equívocos, como ela fala, ela diz que não é erros, são equívocos, porque nós não sabemos. Olha que coisa maravilhosa, né? Eu gosto de Joana por isso. Ela ajuda a nos levantar, nos reerguer. Então, não somos culpados, somos responsáveis. O que fazer, então? O que nós vamos fazer? Isso nos faz lembrar de Paulo de Tarso. Naquele momento que ele se viu diante de Jesus, qual seria a nossa atitude? Senhor, se desesperava, né? Eu errei, eu pequei, eu cometi um monte de enganos em relação a vossa pessoa, eu sou culpado, eu não presto, e se lamuriar. Ele não. Qual foi a atitude de Paulo? Ele não se culpou, ele não se redimiu, ele apenas disse, Senhor, o que queres que eu faça? Ele assumiu naquele momento a responsabilidade de desfazer todo aquele engano de forma a promover tudo aquilo que seria importante naquele momento fazer. Não era tempo, ele não perdeu tempo se lamuriando, nem se condenando. Ele reagiu, ele assumiu a sua responsabilidade e assumiu muito bem, né? Como nós sabemos. A Joana diz o seguinte, que a autopunição pode trazer consequências gravíssimas, e pode, nós sabemos disso, né? Muitas pessoas, quando assumem aquela coisa da culpa, muitas delas são levadas até o suicídio, outras à loucura. E eu conheço 2 casos de suicídio e de loucura por conta da culpa. Uma delas aconteceu do suicídio com uma pessoa que ele era realmente aquela pessoa, vamos dizer assim, mais íntegra dentro daquela família. Eram vários irmãos. Ele era o bonzinho da família, o responsável, aquele que fazia tudo certinho desde criança. Porque eu acompanhei ele desde criança. Ele fazia tudo certinho. O outro não. O outro era a ovelha negra da família. E esse certinho, responsável, que fazia tudo, né, dentro dos padrões, né, corretos, o que aconteceu com ele? De um determinado momento, ele começou com um discurso assim, eu não presto, eu não presto. E nós não entendíamos por que não presta. Ele era tão bom, eu mesmo sou muito grata a ele, ele era meu primo. Eu era jovem na época, ele também jovem, e ele era muito bom, ele ajudava, né? Ele
até às vezes nos auxiliava a fazer aquelas artezinhas que o jovem faz, né? Eles até davam um jeitinho para nos ajudar, uma pessoa maravilhosa. E, de repente, eu não presto. Pouco depois, ele praticou suicídio. Ele estava, como ele é, eu imagino o seguinte, como ele era uma pessoa muito correta, muito prudente em tudo que fazia, de repente, quando ele cometeu um desatino, ele não suportou. Ele se sentia muito culpado e não conseguiu lidar com a culpa. E aconteceu essa situação muito triste, né? Que nós lamentamos até hoje. Uma outra pessoa era meu primo também, engraçado. Será que isso é problema de família? Ele também era um rapaz inteligentíssimo. Sabe, uma pessoa assim maravilhosa. Mas, de repente, ele passou por uma situação muito traumática e eu acho que ele não conseguiu lidar com aquilo. E ele se sentia culpado pelo fato que aconteceu. Ele se responsabilizava. A culpa era dele. E eu me lembro que ele falava muito isso. A desgraça que aconteceu, ele achava que a culpa era dele. Era dele. De repente, ele enlouqueceu de uma hora para outra. Tem 50 anos isso, e ele continua no mesmo estado de loucura. Não voltou. E era normal, era perfeito, era uma pessoa maravilhosa. Então, isso serve de alerta para nós aprendermos a lidar bem com essa coisa da culpa. Cometemos um engano? Sim, cometemos, né? Vamos fazer como Paulo? Senhor, o que queres que eu faça? Vamos dar a volta por cima. Vamos fazer o certo agora, tá? Eu errei, tudo bem. Não vou me culpar por isso. É passado. Temos que viver agora o presente, preparando o nosso futuro para melhor. Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, diz o seguinte: o autoconhecimento é a chave para o progresso moral. O autoconhecimento é a chave para o progresso moral. Olha só, o que vem a ser isso? Precisamos nos conhecer melhor. E o que nos impede desse autoconhecimento? Tem alguma coisa impedindo. Porque sempre nós, diante de algumas situações que nos incomodam, nós camuflamos, não é isso? Deixamos de lado. Não, é importante nos conhecermos sim. É o orgulho. Diz Joana que é o orgulho que nos impede do trabalho do autoconhecimento, importantíssimo para o nosso progresso espiritual. Sem autoconhecimento, ninguém progride, nós estacionamos. E ela diz o seguinte: o orgulho nos leva a trocar a culpa pela desculpa. Não é isso que a gente faz? Não, eu agi assim por causa disso, assim. A gente arranja uma desculpa para camuflar aquela nossa situação, né? Enganosa. E também existe aquela coisa da transferência, né? Onde nós começamos a transferir a nossa culpa para outra pessoa. Não, não foi eu, foi ela. Foi fulano que me levou a agir assim. Nunca somos nós. E outra coisa que a Joana nos fala, que eu achei também de uma importância muito grande: o orgulho nos leva a ver nossos erros como se fossem grandes realizações. Olha que coisa interessante. Olha só o que orgulho faz com a gente, hein? Então, eu acho, né, que é aí que nós temos que atacar, realmente, né? O nosso orgulho, o nosso egoísmo. Vou repetir: o orgulho nos leva a ver os nossos erros como se fossem realizações maravilhosas, nos cega. E nós estamos vendo isso agora. Não estamos? Olha só, estamos vendo muito isso na nossa liderança política, né? O que o orgulho faz, né? Você não quer admitir, você não quer assumir a responsabilidade que deveria assumir naquele momento de grande importância. O que é isso? É o orgulho. Ficamos cegos, né? E isso é muito fácil de identificar. Joana de Ângeles diz ainda: o mecanismo de fuga
é uma forma de autoproteção, é uma forma da gente se proteger, né? Então, por quê? Porque nem sempre nós estamos em condições psicológicas para assumir. É difícil, né? É difícil. É fácil ver o erro dos outros, a gente aponta quando ela fulano. E o nosso? É difícil, dói muito. O autoconhecimento, muitas das vezes nós evitamos porque ele dói. E como dói? Então, o que acontece com isso muitas das vezes? Nós infantilizamos. Nos infantilizamos. Eu vou contar uma história, um caso verídico para vocês. É verídico, eu não conto historinha, não. Aqui são casos verídicos, vivenciados. Uma certa pessoa, ela roubou todos os bens do pai. O pai está vivo ainda, ela roubou. Ela se apoderou de todos os bens do pai. O pai desencarna e eu acho que depois que o pai desencarnou, ela começou a introjetar aquele sentimento de culpa. E ela buscou ela procurou, esqueci o termo, ela procurou se desculpar usando um artífice, como criança faz. Então, sabe o que ela diz agora? Quando eu era criança, o meu pai pegava o dinheiro do meu cofrinho para construir as casas. Olha que coisa infantil. O pai pegava o dinheiro do cofrinho para construir as casas. Então, ela só fala para aí. Ela quer dizer o que ela sabe, todo mundo sabe o que ela fez. Ela quer justificar por que ela roubou os bens do pai. Quer dizer, é uma situação hilárica, chega a ser hilária, que as pessoas, o dinheiro de um cofrinho dava para construir casas, né? Uma coisa, uma infantilidade. É como ela fala, nós nos infantilizamos naquele momento em que perdemos a condição de assumir os nossos atos. No meu entendimento, essa pessoa já está à beira da loucura. Porque não é possível um argumento desse e que ela fala para todo mundo, e todo mundo fica assim, mas o que é isso? Como é que pode ser um negócio desse? Que história é essa? Né? É uma justificativa que ela arranjou para ela mesma. Ela quer se justificar. Ele roubava o dinheiro do meu cofrinho, ou pegava lá o que fosse, e agora também eu fico com os bens dele. Olha só que coisa, né? Muito sério isso. Está lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo. O dever acha-se em antagonismo com o interesse pessoal. O dever acha-se em antagonismo com o interesse pessoal. Falamos muito, né, em cumprir com os nossos deveres, mas tem hora que ele vem contra os nossos interesses íntimos. É o que Joana fala, é o ego falando mais alto do que nós, e nós não conseguimos. E Rossando Klinger, ele, em uma de suas palestras, ele falou uma coisa interessantíssima. A maior dificuldade no consultório é levar o paciente ao autoconhecimento. Ele diz que é dificílimo. O Rodolfo, né, que trabalha também, né, em consultório, né, com esses pacientes, depois, no final, você diz se você já passou por essa experiência também. Ele diz que a maior dificuldade é essa. Por quê? Ele diz o seguinte, na maioria das vezes, as pessoas camuflam, escamoteiam a própria realidade. Elas distorcem a realidade dos fatos. Por quê? Porque elas querem ser sempre vítimas, elas são as vítimas. E se ela colocar os fatos da forma como realmente é, ela vai mostrar-se. E mesmo no consultório psicológico, a pessoa quer se esconder, ela não quer se mostrar como ela é. E isso ele diz que dificulta o atendimento no consultório. Então, é preciso todo aquele trabalho, né, que o psicólogo vai fazendo até conseguir tirar daquela pessoa alguma coisa que ele diz que é muito difícil.
porque sempre é o outro, ele é perseguido, ele sofre, as pessoas maltratam, é sempre essa história. É difícil eles abrirem realmente o coração. E dificilmente eles abrem totalmente. Eles soltam assim, algumas coisas na medida que o psicólogo usa aquelas técnicas para tirar deles a verdade. Mas mesmo assim eles conseguem escamotear. Aí diz ele, eu achei interessante a fala dele, muitas das vezes nos assemelhamos à criança que comeu o doce. E quando a mãe pergunta, diz, não, mãe, eu não comi o doce não, mas está com a boca toda suja de doce. Assim somos nós, né? Tentamos disfarçar a nossa realidade, mas sem querer nos mostramos. Em algum detalhe, em alguma situação, nós acabamos nos mostrando como somos de verdade. E isso está errado? Não. É porque, no fundo, todos nós gostaríamos de ser bons. Todos nós gostaríamos de ser perfeitos, não é? É um desejo de todos nós, e é natural e é bom, mas só que nós disfarçamos porque temos vergonha, muitas das vezes, de nos mostrar como somos. Chegar em público e falar. É difícil, né? Eu chegar aqui agora e começar a falar de todos os meus enganos, todos os meus defeitos. É difícil, é muito difícil. Agora, pelo menos, que possamos falar para nós mesmos. Nesse trabalho do autoconhecimento, porque a partir daí nós vamos começando a trabalhar esse nós. E vamos chegar a essa condição de espíritos perfeitos, né? De não sentirmos mais culpa, não termos mais nada para nos culpar. Isso vai acontecer. Mas precisamos, né, começar com o trabalho do autoconhecimento, do autoaprimoramento. Porque digerir a própria culpa é um processo muito doloroso. Nem todos conseguem, como nós falamos. Muitos partem para o suicídio, para a loucura. E ficamos pensando aqui em Judas, né? Judas não suportou a culpa. O que ele fez? Buscou o suicídio, né? Já Pedro agiu diferente. Pedro trocou a culpa pelo arrependimento e com isso ele conseguiu o quê? Reparar os danos que ele causou, né? Do qual ele se sentia culpado e desenvolveu um grande trabalho dando continuidade ao trabalho de Jesus. Então, como é bom trocarmos a culpa pelo arrependimento, porque o sentimento de culpa, de remorso, só nos destrói, não nos leva a nada. E nós temos na doutrina espírita uma grande contribuição para assumirmos nossos erros e nos responsabilizarmos por ele. A doutrina é maravilhosa nesse sentido. Porque o que a doutrina faz conosco? Ela nos mostra quem realmente somos. Qual é a nossa finalidade? Qual é a nossa destinação? E ela vem nos mostrando que nós somos espíritos em processo de evolução, que estamos estagiando na Terra. E nessa condição, nós somos acessíveis de errar. E o nosso progresso se faz através de erros e acertos. Quando a gente erra, nós tomamos o cuidado para não voltarmos a cair no mesmo erro, né? Nós podemos até cometer outro, mas se estivermos atentos, aquele a gente não comete mais, porque nós já desculpe, eu estou hoje com dificuldade de dicção. A experiência nos levou o quê? A perceber que aquilo não foi bom. E eu não quero isso mais para mim. Então, nós mudamos o nosso comportamento. E nós estamos aqui para transformarmos erros em acertos. A nossa caminhada terrena é essa. Vamos transformar nossos erros em acertos, porque nós somos perfectíveis. Estamos aqui, né, na busca desse aperfeiçoamento. E de Joana, né? É bom ressaltar, a Joana, ela fala que nós não erramos, nós cometemos enganos porque nós não sabíamos.
Agora, a partir de agora, com todo o conhecimento que a doutrina espírita já nos proporcionou, será que nós podemos continuar repetindo isso? Ah, mas eu não sabia. Aí eu erro de novo. Ah, mas eu não sabia. A primeira vez é normal. O primeiro erro é normal, eu não sabia. Agora, repetir o mesmo erro, aí eu acho que já não temos essa desculpa de dizer que não sabíamos. Porque a cada ato nosso, imprudente, indevido, ele traz uma consequência, e essa consequência é maravilhosa, porque é a consequência dos nossos erros ou dos nossos enganos que nos leva às grandes mudanças. E isso é muito importante. Então, eu quero concluir, hoje, graças a Deus, eu não avancei muito não, né? Eu quero concluir com uma mensagem, não sei se você já conhece, o Evangelho por Emmanuel. É maravilhoso. Por quê? São as lições de Emmanuel explicando para nós os ensinamentos de Jesus. E é maravilhoso. São 7 livros, eu comprei o primeiro, ó. Esse aqui, ó, é o primeiro, são 7 desses. É um trabalho maravilhoso, né? Quando um poema desse livro, né, de Emmanuel, que está lá no livro Ceifa de Luz, foi uma pesquisa feita no Ceifa de Luz, que ele diz assim: ilumina onde estejas, observa em torno de ti a noite da culpa, as trevas da delinquência, as sombras da obsessão, o labirinto das provas, as furnas da indiferença, o cárcere do egoísmo, as trocas da ignorância, o nevoeiro da angústia, as nuvens do sofrimento, a neblina das lágrimas. Relaciona os recintos da vida, onde as necessidades da alma nos obscurecem os caminhos, e estende auxílio e compreensão, paz e esperança onde estiverdes. Disse-nos Jesus: sois a luz do mundo, e toda criatura é uma fonte de luz por ser em si uma fonte de amor. Que Jesus nos abençoe.